Olá, boa noite. Os palmeirenses estão felizes do lado de lá, os corintianos do lado de cá estão tranquilos, né, nesse dia que o Senhor reservou para nós. É bom ter todos vocês aqui, bom poder conversar com vocês sobre a palavra de Deus. Nós estamos percebendo que alguns eventos que são muito próprios, característicos do calendário americano, norte-americano, estão começando a fazer parte do calendário brasileiro também. Então nós tivemos, há pouco tempo atrás, alguma lembrança ao Halloween, vários condomínios, o meu, por exemplo, o pessoal estava comemorando o Halloween. Essa semana, última quinta-feira do mês de novembro, nos Estados Unidos é comemorado o Dia de Ações de Graças, que eu acho um dia muito significativo, o Dia de Ações de Graças, um dia em que nós lembramos tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus nos dá, todas as bênçãos de Deus. E aí os americanos têm uma maneira muito própria de comemorar o Dia de Ações de Graças. É um dia em que a família se reúne para uma refeição, comer um peru, e ali eles agradecem a Deus por todas as bênçãos derramadas ao longo do ano. Outras coisas mais inusitadas que são muito próprias dos norte-americanos, como, por exemplo, assistir um futebol americano, os desfiles que tem com temas característicos ao Dia de Ações de Graças, com muitos perus estilizados pelas ruas. E o que eu acho mais engraçado é uma cerimônia em que o presidente dos Estados Unidos celebra, que é o Dia do Perdão do Peru. Ele simplesmente salva 2 perus de ser sacrificado na mesa dos norte-americanos, e esses perus eles são libertos em algum parque da Disney. Por sorte, eles escapam do Dia de Ações de Graças. E aí os americanos, então, vão comemorando o Dia de Ações de Graças, e nós, aqui no Brasil, apenas vamos lembrando, e no dia seguinte ao Dia das Ações de Graças, nós temos o Black Friday, que também nós já estamos, de alguma forma, o mercado, de alguma forma, está se adaptando a essa referência, que é uma referência muito própria dos Estados Unidos da América. Mas eu quero, de tudo isso que eu falei aqui, pensar com vocês a respeito do Dia de Ações de Graças. Pensar sobre a necessidade que nós temos de ser gratos a Deus, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E o Evangelho fala de um episódio muito significativo em que essa questão das ações de graças aparece assim de forma muito significativa, de ser grato a Deus, de agradecer a Deus pelas bênçãos. Está aqui no Evangelho de Lucas, é um texto bem pequenininho, eu posso ler para você, e aí a gente vai fazendo algumas referências a esse texto e você vai conseguir acompanhar comigo. Se você tiver no seu aplicativo aí o texto bíblico, você pode acompanhar comigo também. Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, e o Evangelho diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 todos os purificados? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá.
a sua fé te salvou. É uma história muito significativa, porque nos faz pensar nessa questão de sermos gratos a Deus. Muitas vezes nós falamos que as coisas acontecem conosco pelo nosso próprio esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa força de vontade. Não, fui eu que dei conta, eu quem fui lá e fiz, eu quem realizou, foi a minha capacidade, foi a minha habilidade. O Senhor Jesus diz que Deus derrama a chuva e o sol sobre maus e bons. O apóstolo Paulo completa dizendo que é Deus quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Ok, você tem esforço, você tem habilidade, você tem o seu trabalho, a sua força de vontade, mas pelo menos é Deus quem te dá a bênção básica. A bênção da respiração, por exemplo. Se faltar o ar, de que adianta habilidade, de que adianta recursos? Se Deus não mandar sol e chuva, o que adianta a minha sorte? Então, em última análise, todas as bênçãos, vêm de Deus. Todas as bênçãos decorrem da mão do Senhor, da graça do Senhor. E aí, pensando nessa questão das ações de graças, de dar graças a Deus, de sermos gratos a Deus, nós nos deparamos com essa história desses 10 leprosos. Os leprosos, nos tempos bíblicos, eram verdadeiros lixos humanos, eram jogados fora. A lepra, naquele momento, era uma doença incurável. Então, se a pessoa pegasse lepra, ela praticamente estava condenada à morte. Ela não podia conviver mais com a sua família, ela não podia conviver mais com a sociedade que a cercava. Então, simplesmente, ela era jogada fora. O texto fala que Jesus entrava num povoado, estava atravessando a divisa entre a Galileia e a Samaria, e quando Jesus entrava nessa pequena cidade, nesse vilarejo, vieram ao encontro dele 10 leprosos. E o texto fala que esses 10 leprosos ficavam à distância. Eles não podiam se aproximar de Jesus, eles não podiam tocar em Jesus, eles não podiam chegar de nenhuma maneira perto de Jesus. É por isso que, à distância, eles diziam a Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem compaixão de nós. Tem piedade de nós. Me chama muito a atenção essa expressão, essa oração que eles fazem, porque eles não são específicos na oração. Eles não pedem, por exemplo, Senhor, cura-nos. Senhor, tira de nós essas feridas, essas chagas. Eles simplesmente falam: tem misericórdia, tem piedade. É aquele tipo de sofrimento que a pessoa simplesmente pede para que algum alívio seja proporcionado a ela. Algum alívio, qualquer satisfação, qualquer alívio do incômodo. Não há mais esperança nessa oração, parece, não há mais certeza nessa oração. Simplesmente, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha compaixão. Aquelas pessoas se sentiam completamente desvalorizadas. Aquelas pessoas se sentiam completamente impotentes, solitários. Ainda que eles andassem em grupo, eles estavam solitários. Cada um com a sua própria chaga. Cada um com a sua própria dor. Cada um com a sua própria angústia. Ainda que a lepra fosse uma doença física, orgânica, ela nos faz lembrar um pouco algumas doenças emocionais, algumas doenças espirituais. Parece que o resultado é o mesmo. Parece que produzem as mesmas chagas, ainda que no campo das emoções, ainda que no campo da espiritualidade.
A lepra tira a sensibilidade. A lepra proporciona angústia, proporciona dor. Estes homens foram se aproximar de Jesus na medida do possível. Eles chegaram perto, dentro das possibilidades. Era até essa medida, até esse ponto. Eles não podiam chegar mais. Me chama muito a atenção que o Evangelho fala, aqui no versículo 11 e 12, de que Jesus atravessava a fronteira entre a Galileia e Samaria. Eu fico pensando que Jesus sempre está atravessando fronteiras. Jesus atravessa fronteiras geográficas. Ele atravessa da Galileia para Samaria, de Samaria para Jerusalém, ou de Samaria para a Judéia. Ele vai atravessando fronteiras geográficas. Ele chega até Decápolis. Ele vai chegando e entra em cidades, entra em Jericó. Jesus é aquele que vai atravessando fronteiras. Não só fronteiras geográficas. Mas Jesus, por exemplo, atravessa a fronteira na hora da encarnação. Ele que é Deus. Ele que tem toda a majestade. Ele se esvazia dessa condição divina e entra nesse território humano. Ele se encarna. Ele atravessa fronteiras. Ele chega até nós. Nós estamos entrando no ciclo do Natal. E nós vamos falar daqui a pouco de Jesus se encarnando no corpo de um bebê, nascendo lá em Belém, Belém da Judéia. Jesus é aquele que atravessa a fronteira para chegar perto da gente, para cumprir aquele trecho que nós não conseguimos cumprir. Se como leprosos espirituais não temos condições de chegar até Ele, Ele chega até nós. Ele não só atravessa essa fronteira na hora da encarnação, mas ele também atravessa uma outra fronteira quando ele morre. Ele morre e ele ressuscita. E aí ele nos convida a trilhar esse mesmo caminho, a passar pela morte e também a passar para a ressurreição, para uma nova vida. Então Jesus é aquele que vai atravessando fronteiras. Jesus é aquele que chega perto de nós. Jesus é aquele que se aproxima. Para aqueles homens, Jesus era um sinal. Era um sinal de que alguma coisa mudaria na vida deles. Jesus representava aquele que podia mudar na vida dos 10 leprosos aquele ciclo de autodestruição em que eles estavam. Jesus é aquele que podia efetivamente quebrar esse ciclo da autodestruição. Sem especificar, sem muito ânimo, sem muita esperança, aqueles 10 leprosos diziam: Jesus, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Diante desse apelo daqueles 10 leprosos, e ainda à distância, Jesus diz para aqueles 10 leprosos: vão e mostrem-se para o sacerdote. Vão e mostrem-se para o sacerdote. Essa figura do sacerdote era uma figura não apenas religiosa no Antigo Testamento, mas o sacerdote ele também tinha um papel importante de ser aquele que fazia uma espécie de controle sanitário. Então, era o sacerdote que diagnosticava se alguém tinha uma doença contagiosa, e se essa pessoa tivesse uma doença contagiosa, o sacerdote determinava que essa pessoa saísse do convívio social. E quando aquela pessoa percebesse que estava efetivamente curada, ela então voltava e comparecia diante do sacerdote, o sacerdote fazia uma outra avaliação, e aí o sacerdote dizia se ela poderia ou não voltar ao convívio social. Lá no Antigo Testamento,
no livro de Levítico, capítulo 14, nós não vamos ler, só vou fazer referência a esse texto. Lá tem um complexo cerimonial que a pessoa curada de lepra, essa pessoa tinha que cumprir para efetivamente mostrar que estava curada. Então, era um cerimonial que era composto de sacrifício de animais, de banhos, de outros sacrifícios e de tempo de espera. Pelo menos 2 semanas essas pessoas esperavam até que poderiam efetivamente voltar para o convívio dos seus familiares. O que é interessante nessa fala de Jesus é que ele não segue a ordem natural. Aqueles 10 leprosos ainda estavam leprosos. Então Jesus manda que 10 homens que estão efetivamente leprosos fossem se mostrar ao sacerdote. Então, se nada acontecesse, aqueles homens chegariam diante do sacerdote e ele falaria: mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem ficar aqui. Com certeza, aquele sacerdote expulsaria aqueles 10 leprosos. O fato é que aqueles homens foram sem questionar. Eles simplesmente obedeceram a Jesus. Antes de terem sido curados, antes de terem um sinal efetivo da cura, eles se dirigiam a Jerusalém para se mostrar ao sacerdote. Me chama a atenção esse fato também, deles não questionarem a ordem de Jesus, deles não duvidarem, simplesmente começam a caminhar em direção a Jerusalém. Bem diferente de um outro leproso dos 10 mandamentos, que a história dele é contada lá em 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Naamã era um leproso, e porque não era judeu, ele vivia no convívio da sua família. E todos os dias, quando Naamã chegava em casa, ele tirava a sua roupa, e a sua família então via as suas chagas, as suas feridas. Imagino que era mal cheiroso, por conta das feridas da lepra. Naamã soube que em Israel havia um profeta, Eliseu, que poderia curá-lo. Ele foi até Eliseu, e Eliseu mandou que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Que ele mergulhasse 7 vezes, 1, 2, 3, até a 7ª vez. Diferentemente dos leprosos do Evangelho, Naamã, o leproso do Velho Testamento, ele protesta. Ele fala: eu pensei que ele viria, que ele colocaria a mão sobre mim, que ele faria uma oração, eu ficaria curado, iria embora, e estava tudo bem. Mas ele me mandou mergulhar 7 vezes nessa água barrenta aqui do Jordão. Lá no meu país existem rios muito mais cristalinos, muito melhores do que essa água barrenta do Jordão. A postura de Naamã é bem diferente da postura dos 10 leprosos. Os oficiais de Naamã era um líder militar, os oficiais de Naamã falaram: mestre, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Mas ele pediu uma coisa tão simples. Convencido pelos oficiais, Naamã então mergulhou 1 vez, olhou para sua pele, ainda estava leproso, mergulhou 2 vezes, nada havia mudado, mergulhou 3 vezes, mesma coisa, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, estava do mesmo jeito. Quando ele mergulhou a 7ª vez e se levantou, o texto bíblico fala que a pele de Naamã era como pele de nenê, como pele de bebê. O que eu aprendo dessa história de Naamã, e que eu aprendo também na história dos 10 leprosos do Evangelho, é que alguns processos na nossa vida só se desencadeiam quando nós obedecemos plenamente. Enquanto nós resistirmos como Naamã, enquanto nós quisermos escolher jeitos e formas que Deus faça alguma coisa na nossa vida, como Naamã fazia,
ele vai pôr a mão sobre mim, vai fazer uma oração. Enquanto nós quisermos determinar o tempo e o jeito da vontade de Deus sobre as nossas vidas, parece-me que nada vai acontecer. Aqueles 10 leprosos foram curados quando efetivamente obedeceram. Naamã foi curado quando ele efetivamente obedeceu. Eu penso que é isso que eu e você precisamos fazer. Se alguns processos estão demorando a acontecer conosco, eu acho que está na hora da gente obedecer. Eu acho que está na hora da gente parar de querer ser desobediente e mesmo assim desejar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, se for o caso, pare. Pare de fazer o que você continuamente está fazendo. Pare de trair. Pare de mentir. Se for o caso, pare de fumar, pare de beber, pare. É preciso parar. É preciso apontar para aquela direção que Jesus está determinando para você. É preciso agir como se você não fosse mais leproso, ainda que você o seja. Ainda que você continue leproso, mas pare de agir como se fosse leproso. Vá mostrar-se para o sacerdote. Mergulhe 7 vezes, não sei o que Deus fala para você em relação àquilo que você precisa efetivamente mudar na sua vida. Mas alguns processos na nossa vida, eles só se desencadeiam quando nós obedecemos. Efetivamente obedecemos. Aqueles 10 homens foram em direção ao sacerdote, mas o que acontece é que um deles percebe a cura. Um deles percebe a cura. Eu não sei se ele percebeu a cura nos outros, mas ele efetivamente percebeu a cura nele, em si. E aí o Evangelho fala que, na mesma hora, ele volta. Na mesma hora ele volta louvando a Deus, adorando a Deus, engrandecendo a Deus. E quando ele se achega perto de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Porque ele reconhece que aquilo que havia acontecido com ele não era fruto da sorte, não era fruto da sua religiosidade, da sua fé, da sua tradição familiar, mas era fruto da graça de Deus, da bênção de Deus, da ação efetiva de Deus sobre a vida dele. É isso que é ser grato. É você reconhecer que aquilo que aconteceu com você não teria acontecido se Deus não tivesse efetivamente feito, agido, determinado. O Evangelho traz uma outra informação a respeito desse homem. O Evangelho diz que esse homem que volta, que percebe a cura e volta, ele era um samaritano. É interessante esse fato, né? Porque antes não havia distinção entre eles. Todos eram leprosos. Não há distinção de nacionalidade, de cor, de raça. Todos são leprosos. Quando a lepra desaparece, aí começam a haver as outras distinções, né? E o samaritano, ele era o inimigo. O samaritano é aquele tipo de pessoa que nos causa desconforto. É aquela pessoa que nós achamos que não deveria fazer parte do nosso círculo. É aquela pessoa que nós julgamos não ter o privilégio que nós temos. Esse é o samaritano. É esse o sentimento que os judeus tinham a respeito dos samaritanos. O Evangelho faz questão de destacar, e este era samaritano. A parte final da história, a partir do versículo 17, Jesus faz 3 perguntas diante desse fato. Diante do fato de que apenas um, e esse era samaritano,
que foi o grato da história, que foi o agradecido da história. Na primeira pergunta que Jesus faz, ele aponta para o fato de que os 10 haviam sido curados. Essa é uma informação nova, porque quando eles caminham em direção ao sacerdote, o samaritano percebe a sua cura, mas, como eu disse, não sabemos se os outros haviam sido curados. Mas Jesus nos dá essa informação. Jesus fala, olha, os 10 foram curados. E aí ele afirma, ainda que perguntando, ele afirma, não foram purificados todos os 10? Essa é aquela tipo, esta ou este, não sei. Esta pergunta, né? Esta é a pergunta que já atrai uma resposta. Sim, os 10 foram curados. Todos foram curados. Jesus faz uma segunda pergunta, como consequência dessa. Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Há no tom de voz de Jesus uma necessidade que eles deveriam estar aqui. Por que eles não estão aqui? Cadê? Bem, se nós seguirmos a lógica de Levítico 14, os outros 9 estão em Jerusalém, estão diante do sacerdote, estão cumprindo os ofícios religiosos, o que é muito bonito, o que é muito lícito até, mas o que é interessante é que o fato deles terem ido a Jerusalém cumprir um ofício religioso não deveria barrar, não deveria limitar a ação de graças desses 9. É como se eles tivessem invertido alguma prioridade, porque aqueles sacrifícios de Levítico 14, eles encontram sentido em Jesus. Aqueles animais que eram sacrificados na exigência de Levítico 14, encontravam sentido em Jesus. Então, efetivamente não fazia mais sentido tudo aquilo, todo aquele sacrifício, todo aquele cerimonial, todas as coisas que eram exigidas, ainda que lícitas, para o período do Velho Testamento, não faziam mais sentido porque Jesus estava ali, o sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali. Aquele que efetivamente tiraria o pecado, expiaria o pecado do mundo, estava ali. E o samaritano percebeu isso. E o samaritano estava aos pés de Jesus, adorando a Jesus, agradecendo a Jesus, reconhecendo que a sua cura efetivamente veio das mãos de Jesus. Não teria sentido nenhum ele estar em outro lugar a não ser ali, aos pés de Jesus. A terceira pergunta de Jesus destaca o fato de que aquele homem era um estrangeiro. Jesus faz questão de lembrar que era samaritano. Só esse estrangeiro que veio me agradecer? Apenas esse estrangeiro tem um coração grato? Onde estão os meus conterrâneos judeus? Eu gosto muito de pensar que muitos heróis das histórias do Evangelho, principalmente as histórias que dizem respeito a Jesus ou contadas por Jesus, muitas vezes os heróis das histórias de Jesus eram samaritanos. Só para você tentar pensar o que significa, né, ter como herói da sua história um samaritano, é como se o herói da minha história fosse um palmeirense. É como se o herói da história de um brasileiro fosse um argentino. Embora nós consideremos anti-herói, para Jesus o samaritano é herói. Por exemplo, o bom samaritano. O bom samaritano, olha que história maravilhosa do bom samaritano.
Para um judeu seria uma história maravilhosa se o herói não fosse um samaritano. Se o exemplo de bondade não fosse um samaritano. Tem uma outra história envolvendo um samaritano, a mulher samaritana. O que é interessante sobre a mulher samaritana é que, para mim, uma das maiores declarações sobre adoração foram feitas à mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Para essa mulher, Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para mim, uma das revelações assim, mais significativas sobre a adoração foi feita à mulher samaritana. E aí agora nós temos um leproso samaritano. Um símbolo de gratidão. Um símbolo de alguém que reconhece a ação de Deus na sua vida e volta agradecido para adorar a Jesus. E este é um samaritano. Lucas faz questão de sublinhar esse fato. Ele era samaritano. Bem, a história é maravilhosa. História de cura, 10 leprosos curados. Um deles volta para agradecer. Nós poderíamos encerrar a história aqui. Mas, de repente, o diálogo de Jesus com esse leproso samaritano agora ganha contornos significativos, importantes. No versículo 19, o texto diz assim, Jesus se volta para ele e diz o seguinte, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Algumas versões trazem a sua fé o curou. Levante-se e vá, a sua fé o curou. Parece que nessa hora Jesus mostra que uma outra cura havia acontecido na vida desse ex-leproso que era samaritano. Parece que agora Jesus age numa outra dimensão, que não física, mas numa dimensão espiritual. A cura agora é espiritual. Agora nós estamos falando de salvação. Agora estamos falando de perdão. Estamos falando de conciliação. Aquele homem era samaritano, e era importante que fosse samaritano, porque Jesus atravessa fronteiras e mostra que a graça dele, a salvação dele, não tem nenhum tipo de limitação humana. Chega até um samaritano, chega um brasileiro, chega a qualquer pessoa. Por que aquele homem foi grato? Ele teve o privilégio de ouvir de Jesus, levante-se e vá, a sua fé o curou. Bem, o que eu aprendo com essa história? Uma história maravilhosa, que está em Lucas 17, 11 a 19. O que eu aprendo aqui? Em primeiro lugar, espera aí. Não quero reforçar os avisos, tá? Em primeiro lugar, eu aprendo que eu sou totalmente incapaz de reverter alguns processos na minha vida, principalmente de reverter o processo de perdição eterna, de morte eterna. Eu sou incapaz de produzir para mim mesmo salvação eterna. O apóstolo Paulo fala que todos nós estávamos mortos no nosso delito, no nosso pecado, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, leprosos espirituais. E o que nós deveríamos fazer é nos conformar com a distância. E não poderia se mudar nada. Eu não tenho força para reverter esse processo. Você não tem força para reverter esse processo de perdição eterna, de morte eterna. Essa é a má notícia do Evangelho.
O Evangelho aponta para esse fato de que nós não podemos nos curar espiritualmente. Eu aprendo isso com esse texto. Uma segunda lição que eu aprendo é que eu até posso me aproximar, e eu devo me aproximar o máximo que eu puder. Eu posso fazer isso. Mas eu devo contar com Jesus. Eu devo contar com o fato de que Jesus já completou todo o processo de aproximação. Jesus já veio, já se aproximou. Jesus está aqui através da pregação do Evangelho. Jesus está aqui através da ministração da Santa Ceia. O reino chegou, o reino está entre nós. Então, visto que eu tenho essa incapacidade de chegar, o Senhor veio, o Senhor chegou, o Senhor atravessou fronteiras, o Senhor está aqui através do Espírito Santo, falando para você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou incapaz, mas Ele completa o processo. Uma outra lição que eu aprendo dessa história é que eu devo obedecê-lo, ainda que os seus mandamentos não façam sentido algum. Eu devo obedecê-lo. Vá, mostre ao seu sacerdote, mergulhe 7 vezes, perdoe, ame, pare de pecar, viva em santidade. São tantos mandamentos, é tanta vontade que Deus tem para a gente. A gente não vê sentido em algumas delas. Eu vejo algumas pessoas resistindo a alguns princípios que são, de forma muito marcante, do Evangelho. Quando a gente fala de perdão, né? As pessoas falam, não, perdoar não. Perdoar não, tudo menos perdoar. Quando a gente fala de parar de pecar, mas não consigo. Quando eu vejo, eu já fiz. Então, essa história me ensina que eu devo obedecer. Eu devo parar de agir como se eu fosse leproso. Eu preciso parar de me escorar nesse fato de que eu sou leproso. E tem gente que se escora nisso, né? Mas eu sou leproso. Mas eu sempre vivi assim, desse jeito. Eu não consigo mudar. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nessa história é que nada, absolutamente nada, deve me fazer perder de vista Jesus. Nem as obrigações religiosas. Eu acho que é aqui que entra a questão da gratidão. A gratidão nos mantém conectados a Deus, olhando para Deus, olhando para a ação de Deus, para as bênçãos de Deus. Então, nem as obrigações religiosas devem me fazer perder de vista Jesus. O samaritano deu meia volta. O samaritano deu as costas para Jerusalém e foi em direção a Jesus, em resposta ao movimento de Jesus para com ele. Então, eu tenho que tomar cuidado. Às vezes são coisas até lícitas, boas, mas que me fazem perder de vista Jesus. Uma última lição que eu aprendo aqui nesse texto é que a gratidão é importante porque a gratidão fecha ciclos. A gratidão fecha ciclos e abre perspectivas. É isso que eu aprendo com o leproso samaritano. Ele foi porque tinha um coração grato. Ele quis fechar aquele ciclo porque ele reconhecia que aquilo vinha de Jesus. Ele fecha o ciclo, aí ele abre, ou Jesus abre para ele, uma nova perspectiva. Levante-se, vá. A sua fé te salvou, a sua fé te curou. Queridos e queridas, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus coloque sempre no seu coração um espírito de gratidão a Deus. Que você seja sempre grato ao Senhor, a exemplo daquele leproso, ou ex-leproso, que era samaritano. Vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos pela vida de todas essas pessoas que estão aqui. Te louvamos pela vida delas, ó Deus. O Senhor sabe, ó Pai, como está o coração de cada uma. O Senhor tem feito coisas maravilhosas, ó Deus, na vida dessas pessoas. O Senhor tem agido na vida delas. O Senhor tem agido na nossa vida. Ó Deus, nos dê o coração grato daquele homem. Ó Deus, nos faça perceber as bênçãos do Senhor sobre nós. Ó Deus, e que nós voltemos sempre para agradecer, que nós louvemos ao Senhor, que nós adoremos sempre ao Senhor. E que, ó Deus, esse coração grato, ó Deus, abra diante de nós perspectivas novas que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós pedimos, ó Deus, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.